Cantu decide investigar a cidade onde Josefina viveu antes de se casar com Gonçalo. Enquanto isso, Honório sai de casa, deixando Constanza profundamente abalada. No hospital, Inês e Regina informam Dona Carla que Andrezinho está em estado crítico. Ele não reage aos tratamentos e as transfusões parecem inúteis, como se seu corpo estivesse rejeitando tudo. Inês, desolada, afirma que Andrezinho está morrendo. Isidro, por sua vez, tenta motivar o filho, dizendo que o mundo ainda tem muito a oferecer, imaginando a alegria de Inês ao ver o filho ser o melhor médico do mundo. Ele reforça que a vida de Andrezinho é valiosa para todos e que, se pudesse, trocaria de lugar com ele. Adriana avisa Constanza que Honório está em seu apartamento e que ela também irá para lá em breve, talvez ainda naquela noite ou no dia seguinte. Constanza afirma que aquela casa é de Adriana, mas compreende que ela queira estar ao lado do pai. Adriana confessa que já soube do envolvimento de Honório e Branca e imaginava que seria difícil para Constanza perdoá-lo. Constanza pergunta se Honório saiu de casa apenas por esse motivo e Adriana confirma, mas ressalta que ele ainda a ama e que talvez não consiga viver sem ela. Constanza, porém, responde que ninguém é insubstituível. Adriana reflete que perdoar é mais difícil quando os outros ficam sabendo de uma traição e Constanza concorda. Adriana sugere que Constanza desabafe chorando e lamenta que tudo tenha chegado a esse ponto, lembrando que eles sempre tiveram um casamento tão bonito. Honório invade o quarto de Roberta e a confronta, perguntando por que ela quer prejudicá-los. Roberta, surpresa, pergunta do que ele está falando. Honório revela que as fotos de Constanza foram enviadas de seu e-mail. Roberta jura que não foi ela e explica que estava em sua despedida de solteira. Honório, no entanto, não acredita e exige que ela lhe entregue as fotos, deixando claro que ninguém deve saber sobre elas. Roberta é forçada a apagar tudo do computador, enquanto ele a ameaça, dizendo que vai contar a Gonçalo e Matias sobre quem ela realmente é. Josefina aparece questionando o que está acontecendo. Honório reafirma sua seriedade e, ao sair, Josefina pede que Roberta explique a situação. Roberta conta que as fotos chegaram até Honório, mas afirma não saber como isso aconteceu. No hospital, Gonçalo é chamado por Antônio e Cantu, que informam que Regina precisa sair da cidade por alguns dias por questões de segurança. Ao perguntar o motivo, Antônio revela que a assassina está na cidade. Cantu explica que ele ficará ausente por um tempo e não quer deixar Regina desprotegida. Gonçalo comenta que Jerônimo ofereceu sua fazenda para Regina ficar, mas Antônio duvida que ela aceite devido ao estado de saúde de Andrezinho. Cantu enfatiza que é fundamental manter o paradeiro de Regina em sigilo, inclusive da própria família de Gonçalo. O médico informa a Inês que não há mais nada o que possam fazer por Andrezinho e que o fim está próximo, deixando-a em desespero. Nesse momento, os colegas de Andrezinho e as mulheres do centro de Regina chegam com cartazes, incentivando a não desistir. Isidro, angustiado, chacoalha o filho, implorando para que ele abra os olhos e veja o quanto as pessoas que o amam estão ao seu lado. De repente, Andrezinho reage timidamente e desperta com um sorriso. Na empresa, Adriana conta a Matias que Constanza expulsou Honório de casa e que ela vai morar com o pai em seu apartamento. Matias, inconformado, afirma que um casamento como o deles não pode acabar por causa de um erro, já que ainda se amam. Adriana comenta que os homens têm formas estranhas de amar e entende a dor de Constanza, dizendo que é muito doloroso ver o homem que se ama se envolver com outra pessoa. Inês agradece a todos pela demonstração de carinho com seu filho e as mulheres informam que querem doar sangue para um menino. Branca, por sua vez, diz a Daniel que se ele aceitar sua proposta ficará muito rico. No entanto, Daniel, inseguro, afirma que seria arriscado, mas Branca insiste, dizendo que só assim ele estará à altura de Adriana, herdeira da empresa. Ela o pressiona a tomar uma decisão rapidamente. Angustiada, Renata deixa uma mensagem de voz para Roberta, pedindo que ela retorne a ligação. Logo depois, Renata pede que Adriana vá ao bar com uma foto de Roberta e pergunte ao garçom se ela era a mulher que costumava ir ao local com Rafael. Adriana se surpreende com a possibilidade de Roberta ser a tal bonita e sugere que troquem informações por e-mail. Lázaro comunica a Jerônimo que decidiu ir embora.
e Jerônimo aconselha a não mudar sua vida por causa de uma mulher. Lázaro observa que Jerônimo também mudou sua vida ao ir para o campo por causa de Renata. Jerônimo explica que isso aconteceu pelas circunstâncias, mas Lázaro argumenta que a pessoa amada se torna o motivo de todas as ações, para o bem ou para o mal. Jerônimo concorda e pergunta o que acontecerá com os estudos de Lázaro, que garante que continuará estudando. Jerônimo então lhe faz uma proposta, mas pede que ele pense por alguns dias antes de responder. Augusto alerta Ezequiel sobre a possibilidade de uma forte tempestade se aproximar e ressalta a importância de tomar todas as providências necessárias para proteger a colheita tanto de sua fazenda quanto da bonita. Ezequiel decide conferir os mantimentos e também garantir a segurança das plantações. Roberta finalmente atende a ligação de Renata, mas diz que não pode perder tempo conversando, pois está ocupada com várias outras coisas. Renata tenta fazer uma pergunta, mas Roberta desliga o celular. Ao encontrar Selena no clube, Roberta a puxa pelos cabelos e acusa de ter enviado as fotos para Honório a partir de seu e-mail, tentando incriminá-la. Selena responde que Roberta mereceu por ter mentido e Roberta assegura que ela pagará muito caro por isso. Ela revela que Honório a forçou a apagar as fotos e não se importou com a traição de Constanza. Além disso, ele a ameaçou, dizendo que se alguém descobrisse sobre as fotos, ela se arrependeria pelo resto da vida. Roberta avisa a Selena que se ela contar algo, jogará toda a culpa em cima dela. Selena, por outro lado, ameaça contar a Matias que o filho de Roberta é na verdade de Rafael. Irritada, Roberta agarra pelo pescoço e a adverte a não dizer uma palavra, afirmando que Selena não seria nada sem ela e que da próxima vez que tentar agir de maneira esperta deve esquecê-la. Após a saída de Roberta, Diego propõe a Selena que se unam para derrubá-la. Furioso, Honório surpreende César na cozinha do centro e o acusa de estar seduzindo Constanza, avisando que eles vão acertar as contas. Ele exige que César não brinque com Constanza ou se arrependerá para sempre. Confuso, César alega que não sabe do que Honório está falando, mas Honório não o deixa explicar, avisando que se Constanza sofrer por causa dele, pagará um preço alto. Apesar de César insistir que nada aconteceu entre ele e Constanza, Honório o empurra com força, afirmando que já está ciente de tudo e o ameaça de morte se estiver brincando com Constanza. Dá um soco no estômago de César e sai furioso. Enquanto isso, Antônio tenta persuadir Regina a passar alguns dias na fazenda de Jerônimo, mas ela recusa, dizendo que não pode deixar Inês sozinha com Andrezinho doente. César liga para Constanza e conta que Honório o ameaçou, pedindo que ela esclareça o que está acontecendo. Matias comenta com Gonçalo que Honório foi expulso de casa e Gonçalo decide conversar com a irmã. Matias também pretende falar com a tia, lembrando que Constanza e Honório serão seus padrinhos de casamento, mas ele já não tem certeza se devem continuar sendo. Gonçalo sugere que Matias converse com Constanza antes de tomar qualquer decisão. Além disso, Gonçalo informa que vai ligar para Jerônimo para avisar que Regina passará alguns dias na fazenda. Matias então pergunta a Gonçalo se Regina falaria para ele caso percebesse algo suspeito entre Jerônimo e Renata. Surpreso, Gonçalo lembra a Matias que seu casamento é na sexta-feira e o aconselha a deixar Renata e Jerônimo de lado, por mais difícil que seja, e focar em Roberta e no filho. Em frente à igreja, o padre pergunta a Alzira se Álvaro está causando problemas novamente. Alzira revela que está grávida, deixando o padre muito feliz. No entanto, ela confessa que Ezequiel ainda não sabe e que não deseja ter o bebê, pois não tem certeza de quem é o pai. O padre então afirma que ela não pode abrir mão da criança. Enquanto isso, Álvaro ouve toda a conversa escondido. Nos vinhedos, Carlos informa Jerônimo que o vizinho está disposto a ouvir uma oferta por suas terras. Jerônimo demonstra interesse, pois o vinho que levará o nome de Rafael é uma promessa importante. Nesse momento, Augusto se aproxima com seus trabalhadores, alertando Jerônimo e Carlos sobre uma tempestade que pode se transformar em furacão. Ele propõe unir os trabalhadores das duas fazendas para agilizar a colheita. Carlos e Lázaro concordam e Jerônimo pede a Lázaro que providencie o necessário. Augusto também pede que Ezequiel compre tudo o que possa ser útil em caso de emergência.
Logo após a saída de Augusto, Jerônimo comenta com Carlos que não entende como Rafael conseguia fazer negócios com ele, afirmando que não o suporta. Roberta recebe outra ligação de Renata, que questiona se ela namorou Rafael e afirma ter motivos para acreditar que sim. Roberta nega e recorda que foi Renata quem Gonçalo flagrou abraçando Rafael, afirmando que não compreende por que Renata quer envolvê-la em suas confusões. Depois, ela desliga o telefone, deixando Renata frustrada. Preocupada, Roberta se pergunta se Renata descobriu tudo. Na Cruz do Amor, Aurora escreve uma carta de despedida para Augusto e parte. Renata pergunta a Matilde se ela encontrou a carta e a foto da Bonita. Matilde responde que não, apenas que ainda falta verificar as gavetas do escritório. No entanto, precisaria quebrar os trincos e assim Jerônimo perceberia. Sem se importar com isso, Renata pede que Matilde procure as provas e questiona se o nome Roberta lhe parece familiar. Matilde revela que no início Jerônimo acreditava que Roberta era bonita e só depois soube que se tratava de Renata. Confusa, Renata pergunta por que ele mudou de opinião. Matilde responde que não sabe, mas afirma que se Jerônimo odeia Renata é porque não tem dúvidas de que ela é a bonita. No hospital, Regina se alegra ao ouvir de Inês que Andrezinho reagiu e o menino acena com a mão.